Foi na Como que Turquia. você recebeu a notícia? Como você reagiu? O que efetivamente os médicos falaram que você tinha no coração? Você que eu conversei outro dia com São Pedro, bati um papo com ele aqui, Washington. Ele falou, Washington, nós vamos. Porra. Falei com ele. Porque a gente, quando vai lá perto no campo do Corinthians narrar, é tão alto, é no 10º andar lá pra narrar na Arena do Corinthians, Aham. que tem uma portinha lá que a gente fala com São Pedro. Entendeu? Fica quase no céu, né? Aí bati um papo com São Pedro falou assim, o Washington, Coração Valente, tá marcado aqui com 102 anos, nós vamos chamá-lo. Falei, meu Deus do céu, com 102 Oh, anos nós meu vamos Deus do chamar. céu. Quer dizer, você tá com moral com São Pedro, você vai durar Eu vou, bastante. Ave Maria, muita coisa, é muito crédito aí, Ave Maria. Deus é Então pai. conta pra nós como é que foi que você recebeu a notícia, como é que foram os dias seguintes, como é que reagiu sua família. Conta um pouco sobre isso, Washington. Realmente foi um momento muito difícil. A gente tava, poxa, eu tava na Turquia, no Fenerbahçe, tinha recém saído da Ponte Preta, né? Tava na seleção, tinha disputado até a vaga para ir para a Copa do Mundo. Na seleção que eu brigava ali para ser quem que seria o reserva do Ronaldo, né? Era eu, Luizão, França, uma briga danada, grandes centroavantes, né? E acabou o Filipão escolhendo o Luizão também, que foi muito bem, e nos trouxe também, junto com a seleção, o título, né? E aí eu fui negociado para o Fenerbahçe, e eu estava bem, poxa, artilheiro do Campeonato Turco, disputando a Liga Europa, né? Na UEFA, né? Naquela época, e fazendo gols, poxa, uma fase maravilhosa. E aí, num treino, eu comecei a sentir uma queimação no peito, uma azia, né? Achava que era uma azia. Isso por uma quarta-feira, eu senti essa queimação, na quinta-feira a mesma coisa, e depois aliviava. Engraçado que dava queimação, depois aliviava. Na sexta também foi assim. No sábado joguei, teve jogo, aí dava queimação, e aí sentia aquela azia, queimação e aliviava. No domingo foi folga, na segunda uma queimação já maior e uma leve dor no braço esquerdo. E na terça-feira, de novo, uma queimação forte e a dor do braço já aumentava. E aí eu falei com o médico. Aí o médico achou estranho e falou, não, vamos fazer uns exames amanhã. Amanhã a gente vai na clínica e a gente faz um tipo de exame para ver o que é. E aí foi isso numa outra quarta-feira, passou uma semana, né? Na quarta-feira eu fui lá na clínica e fui fazer o teste de esteira com os eletrodos, o negócio todo, né? Aí eu comecei a fazer o teste e com 30 segundos o médico para. Vamos para a sala de cirurgia. Eu falei, mas como sala de cirurgia? Não, deu tudo alterado, seus batimentos. E vamos fazer um cateterismo para ver o que é. E aí eu subi já direto para a sala de cirurgia, fiz o cateterismo e aí detectou que eu estava com 90% de uma das veias artérias obstruída, né? E aí eu coloquei o stent a primeira vez ali, o stent de urgência, e aí a partir daí tinha que conhecer o problema. E aí a primeira coisa que eu perguntava para o médico é, e aí, vou voltar a jogar? O médico, calma, cuida da sua vida, para a sua vida pessoal você está salvo, mas para voltar a jogar precisa de muita coisa, é complicado. E aí foi quando eu retornei ao Brasil, tinha um contrato de 3 anos com o Fenerbahçe, e ali eu estava apenas 6 meses, né? E aí eu retornei ao Brasil, comecei a procurar os médicos e fazer exames, e médicos, olha... Você parou o seguinte, você retornou ao Brasil, você contou que você tinha um contrato de 3 anos, esse contrato de 3 anos, você só tinha 6 meses lá no Fenerbahçe. Aliás, deixa eu perguntar para você, o Fenerbahçe cumpriu o pagamento dos 3 anos ou não? Não. Não cumpriu, inclusive justamente isso, quando eu voltei para o Brasil, claro que a minha preocupação maior não era nem o contrato, né? Não era nem dinheiro, não era nada. Era voltar a jogar futebol. Voltar a jogar, daria tudo para voltar a jogar. E foi aí tudo isso que eu fui fazendo, fui procurando os médicos, até que numa oportunidade, você vê assim que Deus é tão bom, rapaz, que ele fez eles levam os caminhos. Eu morava em Caxias do Sul e falei assim, poxa, eu tava com a cabeça meio voada, a cabeça meio triste, porque todos os exames que eu fazia, os médicos falaram, não, cuida da sua vida. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa, vou pegar o carro e vou para Brasília. Sou de Brasília, tenho uns parentes em Brasília, e
falei assim, olha, vou passar um pouquinho da Esparecida. Ficar um pouquinho com meus primos, curtir um pouquinho. E no caminho, eu falei assim, eu vou parar em Curitiba, que eu tinha jogado no Paraná Clube, durmo, descanso, depois sigo para Campinas, durmo, descanso, depois sigo a Brasília. Na parada em Curitiba, parei no hotel, que normalmente a gente concentrava, e, rapaz, por incrível que pareça, como é que as coisas encaixam? O Atlético estava concentrado lá, nesse hotel. E é difícil o Atlético concentrar, porque o Atlético tem um CT, poxa, o CT do Atlético lá é moderníssimo, né? Já naquela época, já era muito moderno, mas o Atlético tinha alugado para uns times chineses, fazendo intercâmbio, então ele não tinha como concentrar lá, e foi concentrar no hotel. E é o hotel que eu fui parar para dar descansada. E quando eu entro no hotel, tava o Vadão, falecido Vadão, meu treinador, que foi o meu treinador na Ponte Preta, que, poxa, tinha uma amizade enorme com ele, tinha. Ele era um pai para mim quando a gente trabalhou juntos, né? E aí o Vadão me viu, rapaz, olha, o que você tá fazendo aqui? Falei, tô indo, vou para Brasília, vou curtir um pouquinho, vou a família. E ele falou, olha aí, falou pro diretor, olha aí, o centroavante que a gente precisa. Né? E aí o Atlético, opa, tem o interesse mesmo no Washington. E aí ele falou assim, olha, então faz o seguinte, vai, viaja, daqui um mês a gente entra em contato para ver o que a gente pode fazer. E aí, enquanto isso, o Atlético foi falando com os médicos, com os cardiologistas, tem um cardiologista lá em Curitiba, que é o doutor Constantini, que tem uma clínica maravilhosa, moderníssima do coração, né? Clínica especialista em coração, e ele passou o meu caso para o doutor Constantino, aí um mês depois o Atlético me liga. Falei assim, Washington, vem aqui, se apresenta aqui em Curitiba para a gente conversar. E realmente eu fui, ele me apresentou para o doutor Constantino, que é meu cardiologista até hoje, né? Inclusive, semana passada fui fazer meu check-up lá, graças a Deus está tudo certo. E aí eu fui fazer esses exames em Curitiba. E aí o doutor Constantino me virou do avesso, né? Fazer todos os exames possíveis para ver se eu voltava a jogar. E reuniu uma equipe de mais de 10 médicos, especialistas em cada área. Aí ele falou assim, Washington, você voltar a jogar agora não tem condições. Foi onde eu fiquei triste, mas ali foi onde eu senti mesmo a pancada, né? Mas ele falou assim, ó, eu até conto nas minhas palestras, né? Ele falou assim, olha, mas existe uma chance. Falei, pronto, doutor, era o que eu queria ouvir. Uma chance. Eu vou dar o que tiver que doer, dar o que dá, o que tiver que fazer, eu agarro essa chance, eu vou abraçar essa chance. O que preciso fazer, doutor? Aí ele, olha, vamos fazer um novo cateterismo, fazer uma nova angioplastia, provavelmente vou colocar um outro stent em você, um stent mais moderno, e aí vamos fazer um período de recuperação de 6 meses, e aí no final do ano, isso era em junho, né, julho, no final do ano a gente faz novamente os exames e vê se você volta a jogar ou não. Tá bom. E aí realmente eu fiz novamente o cateterismo, fiz a angioplastia, coloquei mais 2 stents, um dentro daquele que foi colocado na Turquia, um stent mais moderno, né? E outro também que ele achou, falou assim, olha, aqui pode dar um problema no futuro, pode dar não sei o que, já vamos colocar aqui. Pronto, fez. E aí, a partir daí, eu fiz toda a recuperação no Atlético Paranaense. O doutor Petralha, o presidente Petralha, me ofereceu toda a estrutura, o CT, fisiologista, fisioterapeutas, médicos. Fui acompanhado 6 meses treinando. Comecei a treinar andando, depois correndo, fui aumentando gradativamente. Depois de 3 meses fazendo musculação, correndo já mais forte. Depois de 4 meses já treinando com o time B do Atlético, a gente tinha um time B, treinava com eles mais leve, e depois fui aumentando os treinamentos, até que no final do ano já fazia coletivos, né, com o time B, treinos mais fortes, e aí eu fui fazer toda a meu teste, meus exames novamente. E aí foi que nos exames depois, no final do ano, em dezembro, fui aprovado em todos. De novo, o doutor me virou do avesso, conhecia já o meu problema. Ele falou assim, não, tem condições sim. Você agora novamente jogador de futebol profissional. Okay. E aí foi onde eu
me recuperei. Aí foi um dos dias mais felizes da sua vida. Ah, com certeza. Quantos filhos você tem? Tenho três filhos. Então, são esses três filhos, esses 3 dias do nascimento dos seus 3 filhos. Eu tenho certeza que esse dia você vai poder voltar a jogar futebol. Tá aí no hall dos dias mais felizes da sua vida. Com certeza, com certeza. Foi realmente um momento. Eu estava na mesa ainda ali de cirurgia. Foi quando ele me falou isso, comecei a chorar, né? E realmente foi um dos dias realmente mais felizes, porque ali sim, então eu estava apto a voltar a jogar. Aí agora aí eu tinha que fazer o quê? Brigar agora pelo meu passe, né? Porque o Fenerbahçe, até então, depois não tinha me pagado mais nada. Aí eu tinha que brigar, entrei com o processo da FIFA, e foi que a FIFA decidiu. Eles, naquela época tinha o passe ainda, né? Eles deram o meu passe, o Fenerbahçe tinha que me dar o passe e pagar uma multa. A multa era mixaria, né? Eu não estava nem preocupado com isso. Aí eles pagaram uma multa e me deram o passe. E eu fiquei com o passe livre. E aí eu assinei o contrato com o Atlético Paranaense. E foi ainda esse ano, 2004, que eu fui o maior artilheiro até hoje da história do Campeonato Brasileiro. E quanto você tem? Qual era a sua idade na época? Tinha 27 para 28 anos. Olha só, rapaz. Ai, que legal, hein, e o cara? Washington que história de coração valente mesmo, né? E a gente fala do coração valente, mas o Washington é um guerreiro. Se não me engano, acho que... E a torcida do São Paulo tá falando aqui. Doutor Constantino, o senhor é um dos responsáveis pelo gol. Olha, pela eliminação. Sacanagem, né? Estão sacaneando o doutor. Para com isso, torcedor São Paulino. Tá sacaneando o doutor Constantino. Aí é demais pra minha cabeça. Vamos fazer protesto na frente do consultório do médico, vamos né? fazer protesto. Já pensou? Mas o Washington é um vencedor porque ele tem esse problema que é extremamente grave, mas acho que, não sei se era categoria de base ou já profissional, ele também foi diagnosticado com diabetes, teve que parar um tempo de jogar, teve um monte de lesão grave. É um guerreiro, né, Washington? Nenhum momento, assim, seja nesse problema de coração, bateu um medo, tipo, cara, não é um sinal pra desacelerar, pra parar. Você sempre foi rompendo barreira, né, Washington? Eu acho que essa é a grande motivação, romper as barreiras, né, Washington? Isso foi uma grande motivação mesmo, porque eu nunca pensei em desistir, nunca, de maneira nenhuma. Acho que foi isso, até o próprio doutor Constantino fala, não seria qualquer um que enfrentaria, não seria qualquer um. E olha, não é uma lesão de joelho, de tornozelo, de fíbula, enfim. De ombro, tô com uma lesão de ombro. Como é chata essa lesão de ombro. Pois é, exatamente. Era coração, cara, coração. Então, o risco era muito grande, mas eu estava sendo tratado por um dos grandes médicos, um dos maiores do mundo na época, e ele me deu o respaldo. Ele falou assim, não, você tem condições sim. Então, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu enfrentava mesmo. E a minha força de vontade, a minha vontade de voltar a jogar, que é a minha paixão, meu amor pelo futebol, minha paixão, isso me fez com que eu vencesse essas barreiras e voltasse realmente a jogar. Então isso... Você jogou até que idade, Washington? Eu joguei até os 35 para 36 anos. Então você jogou 8 anos a mais. Quase 8 anos. Que 28, né? 35 para 36. Isso aí. Quase 8 anos a mais, que maravilha. E aí você passou pelo Fluminense, passou pelo São Paulo, foi jogar no Japão. Que maravilha, né, Washington? Exatamente. Aí depois só foi coisas boas, rapaz. Eu acho depois desse todo esse problema, essa dificuldade, eu voltei muito mais preparado, né? Eu voltei muito mais pronto, eu voltei muito mais maduro. Então eu dava valor a cada treinamento que eu fazia, mesmo os treinamentos físicos que a gente odeia, né? Treinamento físico. Imagina. Hoje nem tanto. Hoje os jogadores, o treinamento físico é mais específico, né? Mas na minha época, Ave Maria, era um treinamento físico muito puxado. Até nos treinamentos físicos eu adorava. Eu fazia com gratidão, com valor, dando valor, né? Então por isso eu tive só sucesso, graças a Deus. Aí eu bati esse recorde, como eu falei. Aí eu fui artilheiro de todos os campeonatos japoneses, campeão de todos os campeonatos japoneses, artilheiro do Mundial de Clubes, né, no ano de 2007, né, que a gente jogou até contra o Milan, do Kaká, quando o Kaká foi o escolhido o melhor jogador do mundo. Nós ficamos em terceiro lugar ali, eu fui o artilheiro.
Depois voltei ao Brasil, aí Fluminense, São Paulo, Fluminense. Então, assim, só tive alegria, só coisas boas depois dessa superação. Ah, mas é assim mesmo. Quando você tem uma grande adversidade, o cara que é valente, o cara que tem valentia, que tem faca nos dentes, que tem garra, ele dá a volta por cima e começa a acontecer só coisa boa. É verdade. É uma coisa impressionante, parece que é uma lei de Deus. Ó, você tem que passar, você tem que passar por isso aí, e aí você vai, você muda conceito, você muda valores, muda uma série de coisas na sua vida. Eu tô te falando que, eu te falei, eu vivi um problema também, claro que não foi um problema cardíaco, mas foi um problema grave, né? Claro, com certeza. E essa superação, ela é fundamental para a vida da gente. A gente passa a dar outro valor para cada segundo da vida da gente. Negócio incrível.